Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muita informação, né, Walter? Isso aí. E hoje nós estamos recebendo um convidado mais do que especial, o Lucas Nogueira. O cara tem um vasto conhecimento em várias linhas de assuntos e segmentos, mas sempre focado na parte comercial, de vender. Então, Lucas, primeiro, obrigado por ter aceitado nosso convite. E conte um pouco sobre a sua história e como que você chegou e se tornou esse cara. Como que foi sua construção para você se tornar o Lucas que está aqui hoje na nossa frente? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. É muito importante saber que a gente tem pessoas que estão dispostas a levar mais conhecimento para outras pessoas que também tentam empreender ou que têm vontade de empreender e às vezes precisa de um pouco mais de informação. Às vezes a informação que nem todo mundo fala, a gente consegue passar de uma forma mais fácil para as pessoas entenderem. Exatamente. Então, vamos lá. Lucas Nogueira sempre foi um cara muito sonhador. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa ambiciosa. Sempre fui criado em uma família completamente humilde, mas eu tive o carinho e a criação de dois pais. Meus pais, acredito que têm 37 anos de casados, e eles me deram uma educação incrível. E através dessa educação, eu consegui ter mais ambição de forma focada. Então, sempre fui muito focado nos estudos. Graças a Deus e graças aos meus pais, eu consegui concluir até o ensino médio, depois o ensino superior, através deles. E antes de concluir o ensino superior, é uma história até muito engraçada, porque eu sempre falava para minha mãe, meu sonho é fazer agronomia e ganhar o Goiás. Até ela entender que eu já tô ganhando Mato Grosso, Paraná, Pará, pra todo lado. Não, o sonho já foi extrapolado. Já deu certo. Faz parte. Se Deus quiser, internacional daqui uns dias, né? Isso aí, cara. Mas enfim, e tudo aquilo que eu fui mentalizando, de alguma forma foi acontecendo. Porque não basta só a gente sonhar, imaginar como poderia ser, sem traçar uma meta e estratégia para conseguir alcançar aquele objetivo. Então, onde que começou essa ambição? Quando eu falei para minha mãe que eu queria me formar em agronomia, entrar em uma empresa com uma estradinha e sair nas fazendas por aí. Eu sempre falo para muitas pessoas, às vezes a gente procura sempre querer mais, só que não olha para trás e não vê da onde que a gente saiu, tanto de coisa que a gente já conquistou que lá atrás a gente falava, quem sabe um dia. Exatamente. E hoje está acontecendo, entendeu? Então eu acredito que a gente tem que ser grato. Tudo que eu mentalizei, eu fui conseguindo de alguma forma. Já quebrei a cara algumas vezes? Com certeza, até hoje. Mas isso nunca me desanimou e sempre fez com que eu alcançasse mais e mais. Então, antes mesmo de concluir a faculdade, a gente morava em uma chácara próxima ao frigorífico. Minha mãe fazia queijos, fazia trufas. E eu pegava a caixinha térmica ali, ia lá no frigorífico, vendia e tudo mais, tal, até passar um certo momento que as pessoas iam na porta da minha casa para comprar. E quando chegava lá, eles eram atendidos pela minha mãe. E qual que era a primeira coisa que eles falavam? Cadê o Lucas? Eu quero comprar do Lucas. Foi passando o tempo, e esses dias eu me peguei pensando, falei, cara, alguém me perguntou, quando foi que você começou a vender? E eu não soube responder. Fiquei pensando, falei, cara, quando que eu comecei a vender? E aí eu lembrei dessa época que minha mãe fazia as trufas, fazia os queijos, eu peguei e falei, já tem mais de 15 anos que eu vendo. Falei, Joai, já tem mais de 15 anos que eu vendo, isso aqui é uma venda. O que eu fazia era uma venda, só que só depois de muito tempo eu fui ter a mentalidade de que eu já fui um vendedor. Então, esse fogo, esse fluxo de venda, ele surgiu muito cedo. E daí eu nunca parei. Antes mesmo de me formar na faculdade também, eu ingressei no mundo da proteção veicular, onde um amigo me chamou para trabalhar, né, como vendedor de proteção veicular, oferecendo aí os benefícios para todos os associados. E
fui conseguindo ali fazer mais uma renda extra, porque quando eu estudava, eu não tinha nenhum tipo de trabalho fixo, vivia para estudar mesmo. Meus pais sempre me colocaram apenas para estudar. E foi passando um tempo e eu fui trabalhando com a proteção veicular. Depois eu saí da proteção veicular e hoje eu retornei, porém, como proprietário de uma filial dentro da minha cidade. Então, tenho um escritório hoje lá de proteção veicular, de um amigo antigo também, no qual hoje é o presidente dessa associação, e a gente segue trabalhando junto. Dentro de todo esse tempo, foi surgindo as oportunidades. Na época da pandemia, a minha mãe hoje ela trabalha com culinária. Ela pega eventos para fazer, pega encomendas para fazer de todos os tipos de comida, desde o básico às comidas mais finas dentro do cardápio brasileiro hoje, ela faz. E quando veio a pandemia, me surgiu aquela vontade de empreender mais um pouco. E quando a minha mãe já tinha um negócio próprio dela, ela nunca teve nada online, era uma coisa mais no boca a boca, especulação, passando contato, trocando cartões, network. No nosso modo de falar, no nosso mundo de falar, network. E nessa época eu peguei e falei pra ela, vamos abrir um delivery. Ela com medo e tudo mais, falei, vai dar certo? Já deu certo. A gente vai abrir um delivery porque só as pessoas que eu já conheço vão comprar de você. Eu tenho certeza. Tá, vamos tentar. Primeira semana, recorde de vendas. Ficou louca, quero fazer acontecer, vamos continuar e vamos pra cima. Vou ter que contratar uma equipe. Não... Vamos embora, vamos fazer acontecer. Segunda semana, venda. Terceira semana, venda. Delivery foi começando a travar. Chegou um ponto no qual ela não estava conseguindo mais atender a quantidade de pessoas. Foi aí que às vezes ela deu um passo para trás, mas pelo medo realmente de empreender, uma pessoa mais antiga, que às vezes não tem tanta mentalidade do empreendedorismo, é normal. Isso acontece em todos os lugares. Mas daí eu coloquei na cabeça dela que o delivery não podia parar, né? E hoje a gente ainda continua com essas encomendas de comidas. Ela lá em Rio Verde, não moro lá com eles, mas eles continuam trabalhando dessa forma e dá super certo, muito bem mesmo. Então, no meio disso tudo, depois que eu finalizei a faculdade, eu entrei dentro de uma empresa de consultoria ambiental, no qual fiquei ali por alguns meses até estar hoje como representante comercial na Bioatomos, hoje a melhor empresa de adjuvantes dentro do Brasil. E nós temos um estimulante também dentro do nosso mercado que visa aumentar a produtividade dos nossos clientes. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me acompanham no Instagram: venda é sobre impacto, é sobre pessoas. Produto não se vende sozinho. Você tem que ter pessoas desenvolvendo ele dentro do mercado. Então, o que você tem feito hoje em dia para desenvolver o produto que você tem na sua mão? Quais são os maiores desafios que você encontra dentro do mercado para poder entregar o seu produto para o produtor final? Venda não é simplesmente você chegar e empurrar um produto para uma pessoa na qual não tem necessidade de utilizar aquilo que você está oferecendo. Então, procure primeiro saber qual que é o problema que o seu cliente está enfrentando para você chegar com a solução adequada. Porque aí sim, você não está fazendo uma venda, você está fazendo um relacionamento. Você está tendo empatia. Muitos vendedores hoje, eles têm na cabeça deles que eles precisam alcançar suas metas, entregar os seus números, mas eles esquecem do mais importante, que é se aquilo que ele está oferecendo realmente faz sentido para o seu cliente. Porque se não gerar resultado para o cliente, ele vai olhar e falar, cara, o cara me empurrou um negócio que não fez sentido para mim. E faz muito sentido isso que você está falando, porque eu acho que é aí que surge a sensação de que algumas pessoas não gostam de vendedor. Porque fica com aquela sensação que o cara quer enganar ela, só quer empurrar só quer a comissão dele, então não gera aquela conexão de que, não, o vendedor é a pessoa que tem aquilo que eu preciso para atender a minha necessidade e não ver como uma pessoa que vai resolver o problema dela, né? E ver só... Então, faz muito sentido isso que você está falando, principalmente olhando para esse aspecto. Outra coisa que você falou é que as coisas não se vendem sozinhas, nem produto nem serviço. Nada. E
outra questão. Apesar de você estar numa empresa que ela tem um diferencial competitivo muito grande, e seus negócios também que você foi montando no meio do caminho, tem os seus diferenciais. Mas se o Lucas não trabalhar essa empatia, essa conexão com seus clientes, o negócio não se vende sozinho. A marca não se vende sozinha. Nenhum dos negócios vão rodar se ele não tiver alguém por trás. Produto tem que ter cara. Produto tem que ter cara. A pessoa tem que saber a credibilidade daquele vendedor que está te entregando tal coisa. Independente do que for. Independente até de um serviço que seja prestado. O porquê que eu vou te vender uma caneta? Ou porquê que eu vou te vender um papel? Sendo que você pode ir lá e comprar no seu lugar de confiança. Por que você compraria de mim? O que eu passo de credibilidade para querer fazer você mudar o seu local de compra? É a mesma coisa de eu pegar um produto, vender para um cliente e depois não acompanhar mais esse cliente. Ou não perguntar para esse cliente se ele está satisfeito. Se gerou resultado para ele. Se gerou resultado. O famoso pós-venda. 90% dos vendedores perdem seus clientes por falta de pós-venda. É o mais importante de tudo. Porque o pós-venda, ele vai te gerar mais lucro ainda. Quando você tem um pós-venda bem efetuado, você gera confiança, você gera relacionamento e automaticamente você recebe indicações. Isso é o mais valioso. Quando você tem um cliente satisfeito que te indica para outra pessoa também fazer negócio com você, aí sim você fez uma venda de sucesso. Vendedor que não vende um serviço ou um produto, ele vende sua hora para outra pessoa. Então, a partir de quando ele vai alcançar seus objetivos, sendo que ele está trabalhando para as pessoas alcançarem os objetivos dela? Faz sentido. O impacto é muito grande em cima de tudo isso. Você tem que ter uma base, você tem que ter um porquê na sua vida, principalmente quando você lida com vendas. Todos nós, hoje em dia, somos vendedores. Me fala alguma coisa hoje que não depende de venda para acontecer. Tudo depende de vendas. Não tem nada que não depende. Nada. Não tem. Se você for parar para pensar, não tem. E tem alguns segmentos que trabalham muito mal a venda deles, né? Tipo assim, cara, eu não vejo hospital fazendo... Assim, sem ser essas clínicas de estética, eu não vejo hospital fazendo uma propaganda mais agressiva, algo nesse dia. Nem sei se tem alguma limitação por fiscalização, né? ou algum conselho e tal. Mas assim, tem alguns segmentos que você vê que é muito neutro. Mas por quê? Eles acreditam que o cliente tem a necessidade e ele vai buscar ele. Mas, cara, uma hora vai vir um concorrente e vai colocar instalado do seu lado. E aí, como é que você vai fazer para diferenciar? Não, e exatamente, por exemplo, ninguém quer ficar doente, mas se você ficar doente, em qual hospital vai ser a referência que você vai? Exato, vocês falaram tudo. Exatamente isso. O porquê que eu vou no seu hospital, sendo que tem mais 3 do lado? O que o seu oferece de diferente para mim querer ir lá buscar? Provavelmente um profissional diferente. Um profissional que vai te atender com cuidado, vai olhar o que você precisa. Então, resumo naquilo que você tinha falado anteriormente. Toda empresa que vende produto ou serviço, o que vai importar é as pessoas que estão ali na frente dele. Exato. Se ela tiver qualificação e entregar aquilo que você está esperando, aquilo que vai resolver sua dor ali naquele momento, você vai conquistar aquela clientela ali, aquele cliente, vai fidelizar ele. Exatamente. As pessoas acham que hoje em dia existe uma fórmula mágica na qual você vai seguir e vai conseguir alcançar seu sucesso, vai conseguir alcançar suas metas nas vendas. E o que eu ouço demais as pessoas falarem é que venda é dom. Gente, não é. Venda é técnica, venda é estratégia, venda é persistência, venda é persuasão, venda é tudo menos dom. A pessoa, sim, ela pode nascer e se formar com a facilidade de comunicação. Mas a partir do momento que você tem a primeira objeção de uma pessoa que está firme conversando com você, aí sim, me mostra como que você sai dessa objeção e converte esse cliente em um lead qualificado. Entendeu? Então, a partir do momento que você vai criando suas estratégias ao longo do caminho, colocando isso em prática, você vai gerando experiências. Então, vai chegar um certo momento no qual você vai ter várias objeções e você já vai ter na ponta da língua como sair de cada uma delas, porque você já vem aplicando aquele ali durante algum tempo.
Para minha última turma de mentorados, a gente fez um trabalho mostrando gerações de demanda. Como você alcançar um cliente de potencial, fazer uma venda para ele, na segunda venda você dobrar o faturamento de acordo com a primeira. E o que a maioria das pessoas fizeram, elas conseguiram alcançar. Por quê? As pessoas foram atrás da dor do cliente. Qual que é o seu problema? Eu não estou aqui para te vender qualquer tipo de produto. Eu estou aqui para te vender o que você precisa. Então, a gente sempre fala que nós temos que ouvir muito mais do que a gente fala. Seria muito fácil eu vir aqui e falar para vocês: meu nome é Lucas, eu vendo X produto, meu produto faz isso, aquilo outro, etc. Sendo que ao final de 15 minutos de apresentação, você simplesmente vai virar e falar: mas eu não estou precisando disso. O que vai... A pessoa, ela às vezes, ela perde até o foco de oferecer um outro produto que, às vezes, era o produto certo para o cliente dela. Por que eu falo isso? Porque já aconteceu comigo. Eu tive que me aperfeiçoar durante algum tempo. Você fala nisso aqui que é engraçado. Você já viu que tem hora que você quer comprar um negócio, você tá ali convicto, você saiu de casa e falou: vou comprar aquilo ali. Aí chega na loja, o cara começa a querer te empurrar coisa. Mas tem mais isso aqui. Cara, no final você sai de lá tão cansado e estressado, você não compra nem o que você foi lá pra comprar. Chato. Aí o cara fala: não, vou embora. Não, é demais. E assim, às vezes a pessoa, esse explanar do que ela não quer, já cria uma barreira nela pra ela ir atrás do que ela quer, que ela não vai querer nem ouvir. E hoje tempo é uma coisa muito escassa, então você ficou lá consumindo 15 minutos da pessoa, às vezes essa pessoa não tinha 15 minutos ali disponível. Exatamente. E a venda também eu vejo que é muito saber ouvir o que a outra pessoa quer de fato. Então, assim, se eu não escutar e só querer falar: não, meu produto é bom demais, tá aqui, tá, tal, aí o cara fala assim: cara, mas nem é isso que eu tô querendo. Então, primeira coisa, cara, o que você tá precisando? Como que a gente pode te ajudar? Realmente essas soluções aqui vai te solucionar o seu problema? Se eu não criar essa conexão e entender essa dor do cliente, o que vai acontecer? Pode ser que eu até venda, mas aí eu vou pegar um pouco daquilo que você estava falando. A venda, você vai ter que resolver uma dor. E os mentorados, você colocou um desafio. Você vai ter que cobrar a segunda venda. Exato. O faturamento, no caso. Cara, se eu parar para pensar dessa forma, você sempre vai vender e vai querer vender novamente. Sim. Se você empurrar um produto no cara de qualquer jeito e o cara não tá precisando daquilo, ele pode até comprar de você, mas a segunda vez ele não vai comprar. De forma alguma. E se for uma coisa que você vai realmente só vender uma vez, cara, eu vou ter que vender de novo. Mas como é que eu vou vender de novo para aquela mesma pessoa? Através da indicação. Porque assim, eu vou vender algo que o cara vai precisar só uma vez. O cara vai precisar de uma casa para ele morar. Eu fiz uma venda muito boa para ele ali e tal, atendi as expectativas dele. Se o cara ficou satisfeito, ele vai ter um amigo, um vizinho que vai também estar talvez querendo comprar um imóvel. Cara, conversa com fulano ali que ele me atendeu super bem. E ele vai te indicar e você vai conseguir fazer novas vendas, sabe? E Lucas, nesses cenários a gente foi falando daquilo que deve ser, mas eu imagino que você vê muita coisa o pessoal fazendo errado. Quais são assim os principais top 3 erros na venda? Para quem tá começando, para quem já tá ali caminhando um pouquinho. Eu vou cobrar mentoria, viu? Eu já ia falar, já aumentou. Pessoal, vocês aproveitem que aqui, ó... Vou cobrar mentoria, não vai ser muito barato, mentoria. Não. Social Selling tá me acompanhando, depois eu vou tomar um rala. Não, mas vamos lá, brincadeiras à parte. Eu acredito que, os 3 principais erros de vendedores, primeiro, a falta de empatia. É a falta de se colocar no lugar do cliente para poder realmente entender qual é a sua dor, qual é o seu problema para você entregar a solução completa. Segundo, é você não saber ouvir o seu cliente, falar mais do que ouve, que é o que a gente estava falando aqui agora, fazer uma apresentação tão complexa a ponto de não deixar o cliente falar o que ele realmente precisa. Porque se você poderia vender uma quantidade de produto para aquele cliente e tivesse entendendo realmente qual que era o problema, às vezes você, naquela primeira venda, você já poderia vender o dobro do que você está vendendo. Eu falo porque aconteceu comigo já recentemente. Eu dobrei o número do volume de produto que eu ia entregar para o cliente simplesmente porque eu entendi um pouco melhor o que ele estava me falando.
E aí eu falei onde que o meu produto poderia agregar para ele. Ele tinha me pedido X. Ele falou, cancela esse pedido e dobra. Então, assim, aumentei o faturamento em dobro. Cliente mais satisfeito. Vendedor com mais dinheiro no bolso. Empresa com maior faturamento. Certo? E terceiro, não mais importante, não menos importante, né? Isso é um pouco polêmico falar, mas eu acredito que o principal erro da venda é o pós-venda. É o pós-venda. É igual eu falei, muitos vendedores, eles perdem seus clientes por não efetuar um pós-venda de qualidade. Vou falar no meio agro, hoje na empresa na qual eu estou representando. Eu atendo produtores rurais. Eu vendo um produto que ele utiliza dentro da sua lavoura. Se eu simplesmente vender e virar as costas, como que ele vai ter confiança em mim de saber que eu entreguei um produto para ele, ele aplicou e eu não quero nem saber qual foi o resultado obtido? E o cara pode ficar até com sentimento de injustiçado, porque assim, fala assim, cara, quando o Lucas precisa bater a meta, ele vem aqui. Aí depois ele some. Aí quando precisa de bater a meta, ele volta aqui em mim de novo. Então, ele não preocupou se o trem deu certo, se eu realmente me atendeu ali a minha expectativa. Agora, quando você vai lá, volta e fala, você tá preocupado tanto quanto o cara sobre o negócio dele, ele sente isso também. Ele fala assim, cara, o cara tá preocupado se surtiu o efeito, se eu produzir mais, se isso aqui teve o efeito que eu esperava. Então, assim, aí ele vai falar, cara, o cara, ele tá preocupado comigo mesmo, de fato, com a minha produção, com o meu negócio mesmo. E a conexão fica real, Exatamente. né? A conexão, você falou uma coisa muito importante. A conexão que você tem junto com o seu cliente, ela fala muito mais sobre você do que sobre o produto, sobre o seu cliente, sobre a empresa na qual você está representando. Porque você mostra que você tem um interesse com o cliente não só de fazer a venda, né? De que você realmente ali está preocupado em cuidar do que também é dele. Porque se você, por exemplo, vai realizar a venda de qualquer tipo de produto para uma pessoa e você busca entender mais sobre a pessoa do que o produto, e às vezes você... Já aconteceu, tá? Eu já deixei de vender para um cliente porque o meu produto não ia fazer sentido para ele. Falei, cara, eu te vendo, mas eu acredito que outra coisa aqui se encaixaria melhor. Já tive clientes que estavam com problemas e eu fui lá para resolver o problema. Porém, eu tinha um produto para resolver o problema dele. Eu tô falando no meio agronômico agora. Sim. Eu tinha um produto no qual iria resolver o problema dele. Mas eu cheguei lá e eu vi que o problema dele era operacional. A forma na qual ele tinha realizado tal receita de produtos ali, que tinha gerado uma incompatibilidade, que estava errada. Eu fui lá, resolvi para ele sem usar o meu produto. Falei, tenta agora dessa forma. Tentou, ficou super certo. Mas você não usou o seu produto. Eu falei, eu quero te mostrar que o seu problema aqui é operacional. Não é o meu produto que vai resolver. Se eu tivesse colocado, iria resolver. Mas você não precisa utilizar o meu produto para resolver isso aqui. Porém, o meu produto vai sim te agregar nisso, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro. Detalhe, o cara ficou extremamente satisfeito e assustado. Porque eu cheguei lá para resolver uma coisa na qual eu nem cobrei. Aí entrou a empatia. O que o cara fez? Fechou toda a safra dele com o meu produto. Simplesmente pela forma na qual eu atendi ele. É porque se preocupou com a dor dele. Com Exatamente. E isso não é papo de vendedor para poder usar isso como estratégia. Mas sim, é uma excelente estratégia. Por que uma excelente estratégia? Porque ela é real. Ela fala sobre você. Ela fala sobre como você age com as coisas. Se você está agindo com interesse ou se você realmente está agindo com profissionalismo, etc. Não, e é nítido essa sensação, você percebe. Não adianta a pessoa querer fingir um interesse. É nítido quando a pessoa está agindo com uma falsidade, um falso interesse, do que quando é genuíno. Então, assim, é nítido na minha concepção. E, Lucas, você acha que, apesar de ter
tantas coisas, tantas dicas que a gente vê o pessoal na internet, você mesmo produz bastante conteúdo no seu Instagram, por que as pessoas ainda têm dificuldade em executar essas coisas para atingir aqueles resultados que elas falam que querem? Primeira coisa é a zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Todo mundo quer atingir o sucesso, mas ninguém quer pagar o preço para sentar nas mesas certas. É aí que tá. Você quer fazer e ter o resultado de quem já chegou lá? Ande com quem já chegou, ouça quem já fez e execute como quem explica. Então as pessoas elas não querem às vezes acessar novos lugares, novos ambientes para poder fazer elas prosperarem da forma que elas precisam para atingir aqueles objetivos. Não adianta nada eu ir lá, ouvir uma frase motivacional do Pablo Marçal, me dar um pico de motivação, sendo que eu não tenho disciplina. Que são coisas totalmente diferentes. A motivação te faz começar, mas só a disciplina que te faz continuar. Então, se você não tiver foco, disciplina, para continuar o negócio no qual você começou, no qual você está almejando, sonhando, você nunca vai sair do lugar. E a cada vez que você começa um negócio e para no meio do caminho, quando você vai retornar, não acredite que você vai retornar de onde você parou. Você vai começar do zero. A cada vez que você começa a prosperar, você começa a crescer, você começa a subir, estagna, quando você retorna do zero. Não tem como. Então, eu gosto muito, muito daquela frase que o Pablo fala realmente, no qual, se você acessar novos ambientes, você conhece novas pessoas te dão novas ideias te geram novos resultados. Então, o que falta para você conseguir atingir isso? Será que realmente você está inserido nas mesas que falam sobre negócios, nas mesas que vão te dar mais insights para você conseguir executar aqueles objetivos? Ou te falta disciplina? Exatamente. Porque entendeu? Você bem colocou, tem gente que começa um negócio, o negócio começa a dar uma andada, começa a funcionar, aí a pessoa vai e para. Vou pegar um exemplo básico. Academia. Você começa na academia, você emagrece, você pega uma massa muscular. Ó, eu falando do que eu não faço. Você emagrece. Parece que isso aí tá servindo pra mim, Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. Você começa a academia. Você emagrece, você pega a massa muscular. Fica uma semana sem treinar. Você perde tudo, cara. O músculo que você construiu, você perde. Você volta a fazer, tudo dói de novo. Tudo dói de novo. Então, isso é o maior exemplo da vida. E olhando com a perspectiva de negócio, o cara que é dono da academia, ele acha bom isso aí. Porque a maioria das vezes o cara faz uma matrícula por 6 meses e não vai mais e ele tá lá com o dinheiro dele garantido. Tô louco pra montar uma academia. Então. Tô louco. Vamos, gente, vamos. Louco. Não, mas faz muito sentido isso, porque as pessoas falam muito, né? Compartilham muitas ideias, mas assim, a parte realmente dessa disciplina para execução, que é o que vai fazer ela transpor e ter aquilo que ela deseja, é o que falta. Exatamente. A pessoa indisciplinada, ela pode começar, mas ela não continua no jogo. Porque a partir do momento em que você começa a seguir algumas estratégias, começa a colocar as coisas realmente na ponta da caneta para fazer acontecer, tudo vai fluindo. Porém, o problema das pessoas é que elas querem que as coisas aconteçam da noite para o dia. E isso não vai acontecer nem no conto de fadas. Porque crescer dói, exige muita disciplina, exige muito foco, exige muita força, exige muita pressão. Então, a pessoa que não conseguir suportar a pressão, viver sob pressão, ela não vai conseguir crescer. Para você crescer, você tem que aguentar a pressão. Todo empreendedor sabe disso. Porque você lida com adversidades do mercado e uma das coisas mais difíceis, pessoas. Pessoas podem te levar ao topo, mas também podem te fazer fracassar. Então, escolha certo quem são as pessoas que compõem o seu time. E ao menor desinteresse de qualquer uma delas, a gente
tem sim que fazer o corte. Porque eu conheço várias pessoas que têm família ou amigos dentro do seu negócio. E, infelizmente, coloca isso como uma forma amorosa. Não dá certo. Se chegar a acontecer algo de errado, a gente tem que fazer um corte. Isso pode gerar um transtorno e tudo mais. Então, eu sempre falo, empreendedores de sucesso escolhem muito bem o seu time. As pessoas que sentam ao seu lado, as pessoas que vão te fazer crescer junto com elas. Porque um CEO, um líder de verdade, ele pensa muito mais dentro do time do que em si próprio. Porque é o time que vai fazer ele crescer. Isso é verdade. E ele crescendo, ele também tá puxando o time junto com ele. O CEO de verdade. E é o cara que... Ele é quase um técnico de futebol. Ele vai ter que escolher as pessoas do time. Ele não tem que jogar. Exato. Agora tem pessoas que, igual você falou, cara, faz as escolhas erradas e coloca pessoas, talvez, que ele não vai conseguir tirar do time. Ou ele também, um papel desse CEO é ele engajar o time. Se ele não der um norte ali, engajar o pessoal naquele rumo que quer tocar o negócio, acaba que ele vai perder a motivação, o direcionamento, a vontade das pessoas. Tipo assim, as pessoas precisam de um propósito para se engajar. Sim. Não, e também uma outra questão é que às vezes tem também uma questão de lidar com o ego, né? Porque daí a pessoa, ela escolheu o time, montou o time, mas ela parece que não quer que o time cresça e floresça. Eu não sei se você já passou por alguma situação disso, de ver isso acontecendo, que a pessoa formou, tem pessoas boas e engajadas, mas ela impede o crescimento da equipe, do time. Então, isso também é frustrante para o time de vendas. Com certeza. É aquele tipo de pessoa que ela quer estar nos holofotes, sendo que quem está nos bastidores que levou ela até lá. Então ela acaba, não vou falar desvalorizando, mas seria quase uma desvalorização de não colocar o seu time junto no mesmo carro que está andando. Não colocar o seu time dentro do mesmo balde, vamos dizer vulgarmente falando. Eu acredito que os líderes de verdade, para eles conseguirem fazer o seu time andar junto, ele tem que ser exemplo. Como que ele vai ser exemplo? Andando junto com o time. Então, eu tenho hoje equipes que vão para a rua fazer algumas ações de vendas. O que me impede de ir junto com eles? Eles têm que ir para a rua fazer ação de vendas e eu tenho que ficar dentro do escritório? O meu time mesmo de proteção veicular, todos eles sabem que eu tenho outros negócios e desde o início eu avisei eles de que eu estaria um pouco ausente. Mas quando eu tenho disponibilidade, o porquê que eu não posso estar junto com eles aonde eles estiverem? Seja num sinal entregando no panfleto ou seja numa confraternização. O que impede isso? Mas tem líderes que não dão esse tipo de exemplo. Tudo bem, cada um segue sua estratégia. Mas essa estratégia, para mim, não dá certo. Fica quebrado o elo ali de confiança, né? Exatamente. Por que o time se sente excluído? Se sente menos importante? E de forma alguma, eu prefiro 1000 vezes colocar o meu time no palco e eu ficar nos bastidores. Porque você sentir o que realmente o seu time está sentindo pela mudança de vida que você está gerando para eles é muito importante. Eu já ouvi dentro de pessoas que hoje estão dentro do meu time de vendas na proteção veicular coisas que eu nunca ouvi de ninguém, coisas que mexem com a gente de verdade. Então, tipo assim, pessoas falando que vir trabalhar conosco teve uma mudança significativa na vida dela, pessoal. E ter um pouco mais de conversa com essa pessoa e ela me explicar quais as mudanças. E isso mexe muito com qualquer tipo de líder. Se a pessoa realmente tiver coração e formação de equipe, ela vai trabalhar mais e mais para formar pessoas. Porque sem pessoas o nosso negócio não vai para frente, como a gente estava falando no início. São elas que fazem valer tudo. Sim. De que adianta eu montar algo de sucesso sendo que o meu time está escondido? De forma alguma. Pega um exemplo do João Adib lá da CIMED. O time dele tá na frente de qualquer coisa. E ele é vendedor. Ele se considera vendedor. Ele não se considera CEO ou dono da CIMED.
E isso Então, faz ele ficar cada vez maior. Cada vez maior. A gente tem vários exemplos no mercado. Sim. Vários exemplos. Então, assim, falta um pouco de vontade das pessoas mesmo de buscar conhecimento, buscar estratégias, buscar informações. O mercado está saturado de informações e de pessoas ensinando gratuitamente. Eu vou abrir agora, daqui a alguns dias, dentro do meu Instagram profissional, lives todas as semanas, fazendo collabs com algumas outras pessoas, referências dentro do mercado do agro também, falando sobre vendas, falando sobre cenário, falando sobre inteligência emocional, falando sobre tudo o que compõe para você conseguir formar equipes, para você conseguir vender melhor, para você conseguir lidar com a pressão do mercado, etc. Não, pouca pressão tem no agro, né? Aquela indústria a céu aberto. Lucas, como que você vê ali essa relação entre o comercial da empresa, que é vendas é o motor principal da empresa que faz a máquina girar. Só que, às vezes, os vendedores eles só querem sair vendendo sem organização, sem nada, e ali, às vezes, dá aquela discussão com o administrativo. Como você vê, assim, na prática, para as pessoas lidarem com isso? Você já viu isso acontecer? Ou só acontece aqui em Goiânia mesmo, essa briga entre comercial e administrativo? Então, eu ver acontecer eu nunca vi. Eu vivo todo dia. Mais ou menos isso. Olha, é uma demanda muito grande. O comercial, ele tá no campo, ele tá na rua, ele tá para fazer negócio. Só que o administrativo, que tá ali por trás das câmeras, né, que tá ali dentro do escritório, gerando as notas fiscais, gerando tudo isso e cobrando, às vezes, um pouco mais de organização, eles querem um respaldo um pouco maior. O vendedor, ele quer vender e colocar dinheiro dentro de casa. Mas, assim, a gente tem que entender o quê? O administrativo nunca sempre vai estar disponível só para mim. Ele está atendendo eu, vou colocar um exemplo aqui da nossa outra empresa, está atendendo eu e mais 180 vendedores. Ah, beleza, o administrativo tem, sei lá, 10, 15 pessoas, mas para 180 pessoas. Imagina eu faturando 4, 5 vendas grandes do dia e os outros também. Agora coloca em um cálculo de quantas vendas que dão por dia. Se todo mundo, colocar todo mundo fazer 2 vendas por dia. Coloca quantas vendas que dão por dia, quantas notas fiscais tem que fazer. O tanto que o administrativo, do mesmo jeito que nós estamos no comercial, ali na ponta da linha, fazendo negócio, aguentando porrada, dor de cabeça, correndo atrás de preço, negociação, estressado, imagina quem está ali dentro do escritório fazendo tudo isso. Analisando crédito para ver se vai receber a conta, emitindo nota, ver se o imposto está certinho, se formou o preço de venda corretamente, se vai dar a margem que foi negociada ali na ponta. E essa parte do administrativo também está diretamente relacionado com pós-venda. Diretamente. E com a venda também. Porque você... Diretamente. É um contexto, tá vendo? Faz tudo parte de um processo só. Sim. Então tá todo mundo ligado. Tá todo mundo no balde. Tá todo mundo no mesmo balde, tá todo mundo sob pressão, tá todo mundo louco, tá todo mundo... Do mesmo jeito que eles querem colocar dinheiro pra dentro da casa, a gente também quer. E do mesmo jeito que eles querem organização, a gente quer agilidade. Conflito? Sempre vai ter. É normal. Tem que ter. Senão fica uma coisa muito básica, uma coisa muito... Robótica, não uma. Robótica, exatamente. Todo mundo assim... Coloca tudo IA, então, pra vender. Exatamente. Não, então... se ficar nesse conflito e ninguém se alinhar ali, ou entender que tá todo mundo junto, acaba que vai ficar num conflitozinho, todo mundo tá, de fato, buscando a mesma coisa, e cada um com uma perspectiva diferente. Exatamente. Então, assim, cada um tem sua razão, só que é 2 frentes diferentes. O comercial tem que vender, tem que fazer negócio na frente do cliente ali. Tem hora que não dá para demorar muito dar uma resposta, senão vem um concorrente e cobre ali sua oferta e tal. E o administrativo tem a dor dele ali que tem que receber. Não adianta se eu vender e não receber, não adianta nada ter feito a venda. Tem que ter a questão de olhar para a organização, documentação. É uma parte mais chatinha, mas nenhuma deixa de ser menos importante do que a outra. Com ali. certeza. Então, é o time ali. Uma das coisas que as pessoas têm que entender, principalmente sobre concorrência. Eu não falo que eu tenho concorrência. Eu não me julgo uma pessoa que tem a concorrência. Eu, Lucas, meu ponto de vista. Porque eu agrego valor dentro do atendimento que eu faço.
Então, para mim, ninguém tem o mesmo atendimento que eu. Tô falando que o meu é o melhor? De forma alguma, longe disso. Mas é personalizado. Para cada cliente que eu atendo, eu sei que eu vou conseguir conquistar aquele cliente. Pode ser agora? Pode ser que não. Já teve cliente que eu conquistei depois de 3 anos. O que foi o problema? Por que eu consegui conquistar depois de 3 anos? Disciplina. Eu nunca, depois de 30 nãos, eu recebi um sim. As pessoas desistem no primeiro não. Às vezes elas se sentem constrangidas, elas se sentem envergonhadas, elas têm medo de receber um outro não. Ela tem medo de não conseguir entregar o resultado que ela precisa. Mas depois do primeiro não, que dá vontade de você correr atrás, mais ainda, de encher o saco, de entregar qualidade. Então, assim, eu tive um cliente que consegui vender depois de 3 anos. E uma venda significativa. E referência. Agora, se for para parar para pensar, de todos os clientes que eu atendo, o primeiro que me deram não, eu desista e me desanime a atender os outros, o que eu estou fazendo como vendedor? Pode olhar para dentro de si que não é aquilo ali que você quer para sua vida. Porque o vendedor de verdade, ele gosta de desafios. Ele gosta de desafio, ele gosta de receber não, ele gosta de objeção, ele gosta de, às vezes, até receber uma mal resposta. Porque te dá um gosto maior ainda de você recorrer aquilo ali para um lado positivo. E sempre dá certo quando a pessoa tem persistência. Isso é verdade. Sempre dá certo. Lucas, e, cara, pegando assim, você falou vários negócios que você tem. E, fora isso, ainda tem mentoria e as palestras também. Isso. Como é que funciona uma mentoria sua? Você deu uma palhinha ali, já deu uma amostra grátis aqui. Mas como é que funciona? A pessoa que está escutando você falando agora no podcast e o cara é de um segmento totalmente diferente. E o cara fala assim, cara, será que o Lucas consegue me dar uma mentoria? Porque assim, vender, vai ser vender em qualquer lugar, em qualquer negócio. Mas você é nichado em algum negócio ou você, na sua turma de mentoria, você pega públicos com segmentos diferentes? Então, hoje na mentoria, a gente pega, sim, público com segmentos diferentes. Porém, o nosso foco principal são para pessoas do agro. Então, eu tenho um insight maior para vendedores do agro. Como que funciona a minha mentoria para vendedores do agro? A minha mentoria particular, seja personalizada para um mentorado apenas, eu vou personalizar todo o processo, desde o atendimento, desde a captura do lead até o fechamento da venda e o pós-venda. Então, para cada mentorado, vai ter uma estratégia diferente, porque eu preciso saber do mentorado quais são os principais desafios que ele encontra no seu dia a dia de atendimento. Quais são os principais problemas que ele encontra ao oferecer o produto que ele tem. Então, eu vou trazer esse problema, montar uma estratégia e ele vai colocar em execução. E aí, claro, a mentoria ela é feita durante um longo período de tempo, a gente tem os acompanhamentos, tem as reuniões online, tem as reuniões presenciais e em alguns pontos da mentoria tem um acompanhamento presencial também, de eu ir com esse vendedor até o cliente para ver como que ele está lidando com aquilo ali na prática. E nós temos a mentoria em grupo também, que são aulas que nós fazemos online durante a semana, né? 2 dias na semana, para a gente realmente trazer um pouco de estratégia para aquelas pessoas colocarem em execução e a gente pega ali uma quantidade de pessoas cada aula para poder responder quais são as dificuldades que ela tem. Porque às vezes ela tem uma dificuldade ali que 5 pessoas também têm. Então, é uma mentoria um pouco mais ampla, mais acessível financeiramente, mas que atende todo o público, não só vendedores do agro. Porém, as pessoas que mais me procuram são do agro por causa do meu nicho maior, o meu Instagram que eu movimento, é o Instagram Lucas Nogueira Agro, que realmente mostra mais esse dia a dia dentro do agro. Entendi. E as palestras, como você chegou assim nesse momento de começar a fazer palestra? Foi por causa do Instagram? Foi porque você também gosta bastante de estudar, que você falou ali que seus pais colocaram você sempre para estudar muito? Como que foi? As palestras elas surgiram de forma oportunista.
Eu fui convidado primeiramente por um dono de uma empresa, amigo meu e tudo mais. Vem aqui na empresa para falar um pouco sobre vendas para o meu time comercial. A gente começou com 20 pessoas. E lá a gente levou o material, né? Fizemos a nossa palestra, tiramos algumas dúvidas, fizemos uma mesa redonda de bate-papo. Então foi uma palestra muito bacana. Era para durar 1h30, ficamos lá por 2 horas. Mas a gente conseguiu entregar realmente um resultado muito bom, melhor do que o esperado, para o público que estava lá. Porque era um público que estava com um time comercial um pouco estagnado por problemas de preço dentro do mercado. E é uma das coisas que eu mais gosto, e gerar um valor dentro do preço daquele produto. Então, eles estavam com um problema maior sobre preço. Porém, eles tinham um leque enorme de coisas que ele poderia oferecer para os clientes finais e agregar valor naquilo ali. Quando a gente colocou isso na prática e foi passando essa estratégia para todo mundo, eu tive o feedback desse amigo meu, dono da empresa, que 6 meses depois ele conseguiu aumentar 30% do seu faturamento. Nossa. Justamente porque o time comercial começou a mudar o estilo de estratégia. Então isso foi muito bom. Após isso, a gente fiz algumas palestras também sobre tecnologia de aplicação dentro de clientes que eu já tenho ativos, né? Ofereci de forma gratuita, geralmente como pós-venda. Tá vendo? Porque isso já gera uma credibilidade. Eu vendo o meu produto e eu ofereço um treinamento para a equipe. Então, o treinamento que eu ofereço para a equipe, algumas pessoas que só dão esse treinamento, eles vão cobrar R$2.000 por palestra. Só que eu encaixo isso no meu pós-venda. É uma forma de gerar relacionamento. E gerar valor, todo mundo vai te conhecer. E gerar valor, exatamente. Além de eu gerar valor para mim, a partir do momento que o público me vê dando treinamento para tal empresa, que é reconhecida no mercado, o outro vai querer também, já aumenta o valor mais ainda. Então, assim, é só as pessoas entenderem que a sua imagem, ela vale mais do que o seu preço. Então, a gente sempre fala de valor. Porque sempre tem algo agregado do que simplesmente o preço de um único produto. Seja isso treinamento, mentoria, produto físico, digital, etc. Tenho também um produto digital, aquele que eu te enviei. Ele é disponível hoje em plataformas digitais. Muitas pessoas compram ele porque é um e-book pequeno, só que ele mostra ali um pouco de como você abordar um lead até você levar um fechamento desse lead. E algumas pessoas já conseguiram, sim, melhorar também só fazendo a leitura ali, que são realmente pequenos insights, mas insights valiosos. São palavras de que despertam realmente ali alguma chave que faltava virar na pessoa e falou, putz, lembrei, é isso que eu preciso fazer. E ajuda. Acaba que ajuda. Então, investimento muito, muito baixinho, porque hoje ele na plataforma digital ele está por um valor bem acessível para a pessoa realmente ler e colocar em prática. Ajuda. Lucas, pegando a sua expertise, eu vou explorar um pouco, se você quiser cobrar do povo da assistindo. Fica à vontade. O povo da assistindo, você pode meter a faca agora. Porque... Vou liberar um voucher de desconto para a primeira turma de mentoria. Olha isso aí, gente. Vamos pegar aqui, eu vou propor um desafio para você. Vamos pegar um segmento que é padrão. Todo lugar que você vai não tem diferenciação nenhuma, que é um posto de gasolina. Cara, o frentista que atende ali, ele é um vendedor. Mas a maioria das vezes ele só chega com aquele mesmo discurso. Álcool, gasolina, completa, tal. Pronto, atendeu, passou o cartão débito ou crédito, você foi embora. Cara, o que você indicaria para esse público para fazer um diferencial para as pessoas saírem do lugar que ela está e falar assim, eu quero abastecer naquele posto, eu vou fidelizar uma clientela para ele ir ali e fazer o abastecimento do carro dele naquele posto de gasolina. Que é um negócio padrãozão, eu vejo que não tem nada de muito de diferencial. O que mais tem de diferencial é uma conveniênciazinha diferente, que tem um produto mais ali, mais arrumado e tal. O que você fala? Cara, já aconteceu com você? Você já ficou feliz, se caso aconteceu com algum de vocês, de chegar no posto de gasolina e o frentista perguntar como que tá sendo o seu dia? Nunca aconteceu, cara. Nunca aconteceu? Já aconteceu com você? Nunca aconteceu. Por que ninguém fala isso? E é só uma pergunta, não vai doer nada. É só uma pergunta. Você acredita que às vezes a pessoa pode estar em um dia ruim, no qual ninguém falou com ela, ou ninguém conversou com ela, e uma pessoa desconhecida simplesmente perguntar como que está sendo seu dia, atendendo com um sorriso no rosto? Já passei em posto de combustível 3 horas da madrugada, num frio danado,
E o cara vinha pulando, alegre, ainda perguntando se queria lavar o vidro. No frio daquele. Eu acho que eu, como frentista, não perguntava. Mas você tá vendo o diferencial? O cara, ele é frentista. Ele pode oferecer para lavar seu vidro. Ele pode oferecer para verificar sua água e óleo. É normal, a maioria dos lugares o pessoal oferece. E uma calibração de pneu? Não oferece. Não. Ele vai gastar quantos minutos para fazer uma calibração de pneu? Cara, não gasta nem 3 minutos. E quantas vezes você deixou de fazer a calibração de pneu só porque, nossa, tem que parar o carro, descer. Colocar lá. Gente... E para a mulher é mais complicado. Mais complicado ainda. Você entendeu? Então, assim, são coisas que ele tem na manga ali, que ele pode utilizar, que as pessoas vão ir lá naquele posto justamente porque tem alguém para calibrar o pneu dela. Isso não é querer ser folgado. É querer ir num lugar que realmente te trata como cliente igual você deveria ser tratado. Eu conheço um posto lá em Rio Verde que faz isso. Ele lava o carro da pessoa. É uma lavada normal de lava-jato? Não é. Mas o cara joga água no seu carro, esfrega seu carro inteiro, enxágua seu carro, olha óleo, água, calibra seu pneu, você sai de lá tranquilo, independente se você encher o tanque ou abastecer R$50. Aí vai do cliente também. Eu não tenho coragem de chegar lá, abastecer R$50 e falar, pode lavar o carro. Não. Até uma forma de você forçar o cara a completar o tanque. Cara, eu vou lá, o cara vai fazer isso tudo pra mim, eu não vou só colocar 50 conto. Você entendeu? Mas se você ir lá para abastecer R$50 e pedir para calibrar o pneu, eles vão calibrar e você vai sair satisfeito também. Então, assim, gera valor. Eu vejo esse posto com fila direto. Por quê? Por causa do preço do combustível? Não, tá igual nos outros lugares. Às vezes tá um pouco até mais caro. Mas as pessoas vão lá pela forma que elas são tratadas. Então, posto de combustível, ele tem uma ampla coisas que ele pode oferecer para as pessoas, né, realmente ir ali fazer um serviço. Por que não dá um voucher de desconto? Tem postos hoje que são... A nossa empresa mesmo de proteção veicular tem um aplicativo no qual oferece desconto em postos de combustíveis. Então, assim, os próprios postos de combustíveis podem oferecer esses descontos também. Ah, tem aquele posto que você vai ali, você pagar no crédito ou no débito, tem um valor diferente e tudo mais. Mas falando sobre o atendimento do frentista, cara, dessa forma, eu acredito que isso funcionaria super bem. E você concorda que isso aí dá para aplicar em outros negócios também? Mas eu coloquei o posto que é um negócio muito padrãozão, sabe? E aí o pessoal fala assim, cara, não tem como fazer diferente. Porque sempre tem. Igual você foi colocando assim, parece que depois que você foi falando, ficou mais claro, assim. Cara, é natural. Sim, exatamente. Eu falei, gente, Nunca nunca parei pra pensar isso. É natural. Porque você vai no posto de combustível, você vai só para abastecer? Não, você para lá também para... Ninguém calibra pneu em borracharia. Ninguém calibra. Porque todo mundo quer ir num negócio automatizado, que mostra a libra certa, tudinho, onde as pessoas vão no posto de combustível. Por que a pessoa não pode oferecer isso? Não, se tivesse um posto que me oferecesse isso, eu sempre ia lá. Porque se tem uma coisa que eu mais detesto é calibrar. Gente, às vezes eu passo do tempo, que aí eu vou calibrar, o pessoal fala, olha, já tá passando da hora, você não pode demorar tanto. Mas é uma coisa, assim, que pra mulher é muito, muito ruim calibrar. Então, assim, se tivesse isso, com certeza eu iria sempre nesse lugar que me oferece. Queria abrir uma academia, agora eu já tô querendo abrir um posto também. Só vai montar negócio aí. Que é isso? Negócios em pauta tá me dando vários negócios, vários insights aqui pra abrir mais empresa. Nossa senhora. Mas, Lucas, e você também já dá muitos insights, tanto para nós, como para quem tá nos assistindo, com certeza, que é nesse sentido. Pegar uma coisa que é padrãozão e mudar só a forma de se comunicar. É se preocupar com o cliente. Exato. Enxergar o que pode ser uma dor para ele e trazer uma solução para ele. E o que você contou até agora para a gente se resume a isso. E parece que, assim, você falando é tão simples, mas quando você vai ver no dia a dia, o que eu vejo? Os vendedores parece que estão fazendo um favor para a gente. Tipo assim, você está indo lá para comprar, o cara tá cara fechada. Se você fazer 2 perguntas, ele fala, não, o que você vai querer comprar? Então já poda o cara ali. E acaba que não gera essa conexão, não gera essa proximidade do cliente. Então, é o que acaba que não fecha o negócio. O cara não volta ali. E, cara, eu tenho um negócio. Toda vez que eu sou mal atendido no lugar, eu não volto mais lá. Eu não falo pra ninguém, eu não reclamo, mas eu não volto. A pessoa não volta. A pessoa, ela... Eu falo que o vendedor, ele tem que sair de casa. Pra fazer negócio, ele tem que sair com a cabeça fresca.
que é quase impossível de acontecer. Então, você tem que se adaptar e lidar com a pressão. Porque o vendedor que trabalha com vendas diariamente, a cabeça dele não para, a mente dele não para, em todo o momento ele está trabalhando. Eu entrei aqui, eu estou atendendo uma cliente aqui no celular. Quando eu sair daqui, eu vou retornar a conversa com ela. Semana passada, foi essa semana, viralizou um print meu no Instagram, do Nathan Lima Agro, que é um cara referência no Instagram também, postou um print meu lá, mandou mensagem no meu direct, pediu autorização para postar. Postou. Uma cliente me mandou mensagem 2 horas da manhã, pedindo para que eu levasse um produto para ela às 7. Peguei e falei para ela, eu posso levar 8 a 8h30. Serve? Ela serve, pode levar. Mas aí que tá, ela me mandou mensagem às 2. Eu respondi às 2h43. Foi porque eu quis? Não. Eu acordei para ir no banheiro, vi a mensagem, respondi a mensagem. Peguei e falei, vendedor que acha que tem que ter hora para trabalhar, não vai vender. Enquanto você não tá respondendo, seu concorrente tá. Então você vai fazer acontecer ou você vai ver acontecendo. Nathan achou isso o máximo, pegou, pediu autorização, postou. Cara, o Instagram choveu de seguidor e comentário e gente mandando direct. Influente. E isso foi muito bom, porque daí eu vi pessoas comentando lá, isso aí e tal, tem que vender mesmo, e vi pessoas comentando de forma negativa. Nossa, você... 2 horas da manhã, não sei. Vai responder 2 horas da manhã, poderia responder às 6. Tudo bem, poderia. Mas meu concorrente poderia responder às 4, então por que eu não poderia responder às 2? Não vai fazer diferença. Na verdade, vai passar uma credibilidade maior para o seu cliente. Independente do horário, você está ali disposto para atender ele. Eu poderia ter visto essa mensagem só na hora que eu acordasse de manhã e perdido a venda? Sim, normal. Acontece, pode acontecer. Ninguém tem que se cobrar que tem que estar 24 horas ligado. Todo mundo tem uma vida social. Mas se eu tenho oportunidade, para que eu vou deixar esperando? E tem gente que vê e fala, não, mas eu respondo. Exatamente, é o que mais acontece. Porque teve gente falar, não, se eu ver um negócio desse, eu não vou responder. Cliente tem que ver que a gente tem vida também e tudo mais. Pelo amor de Deus, gente. Vamos faturar, vamos ganhar dinheiro. A pessoa que fala isso, ela não gosta de vender, de verdade. Minha percepção pessoal é essa. O vendedor, ele não tem hora para trabalhar. O vendedor, ele tá ali pronto para poder atender o seu cliente, independente do horário e do lugar que ele tá. Se você não tá disponível, deixa uma mensagem automática no telefone ali pronta para quando o cliente te mandar. Coloca lá, igual foto no perfil pessoal de banco, coloca, meu gerente ama colocar isso. Ele vive de férias, que o dele lá só tá lá. Estou de férias. Uma bolinha lá de férias. Estou de férias. Então, assim, tem os pontos positivos e negativos. Mas daí vai, até quanto você está disposto a se prontificar para poder atender o seu cliente. Você pode ter certeza que ela não vai esquecer de mim. A qualquer momento ela vai se sentir segura em me mandar uma mensagem para fechar negócio comigo. E aí você tem outras oportunidades. Eu estou vendendo uma coisa para ela. Mas quando ela precisar de alguma outra coisa relacionada àquilo que eu vendo, ela também vai querer me mandar mensagem. Ela vai lembrar de você, né? Exato. E, cara, assim, uma coisa que você fala, né, essa questão desse caso específico, me remeteu a uma situação que uma pessoa uma vez me falou. Vender é servir as pessoas. Você está servindo a pessoa, você está ali preocupado com o que ela está precisando e tentando levar uma solução para ela. Então, isso ficou claro agora. Tipo assim, cara, ela estava com necessidade, talvez ela estava até ansiosa. Talvez, para ela ter te mandado 2 horas da manhã, ela também estava passando por alguma coisa que ela precisava do produto cedo. Exato. Aí você, cara, respondendo, eu tenho pensado, não, agora eu posso dormir tranquilo, porque ele viu minha mensagem, me respondeu, então vai trazer, então eu vou dormir. Então, assim, talvez você tirou uma ansiedade da pessoa. Exatamente. E por coincidência, né? Por coincidência. E às vezes eu vejo que as pessoas, elas não assumem esse protagonismo sobre a parte de venda delas. Às vezes elas trabalham, mas a empresa tem que me ajudar a vender, a empresa tem que fazer isso. Mas às vezes falta essa ação de você, como vendedora, assumir o protagonismo da sua carteira, da sua venda, da forma como você trata as pessoas. Porque por mais que você esteja amparado por uma empresa, é você, o Lucas, que está ali na frente. Então, é a sua imagem, é a sua percepção, é você que tem que ser o protagonista. Exatamente. Você tem que resolver o problema.
Você resolvendo o problema, você traz credibilidade para o cliente e confiança para a empresa. Uhum. Então, se você for dono do negócio, você mostra, né, uma seriedade no negócio para o seu time. E assim vai indo. Em cada posição que você se coloca, você mostra uma forma diferente de qual você é. Então, tá, beleza. Sou o Lucas, CEO de tal empresa. Eu tô dando exemplo pro meu time. Sou o Lucas, vendedor de X empresa. Eu tô gerando credibilidade para o meu cliente. Eu tô gerando confiança e resultado para a empresa na qual eu tô representando. Então, independente de onde você estiver, você sempre vai passar algum tipo de imagem diferente. É por isso que eu sempre falo, empreender não é um bicho de 7 cabeças igual todo mundo fala. É a melhor coisa do mundo, principalmente por você ter disponibilidade de trabalho. Você não tem que trabalhar em um horário fixo. Só que se você pensar também que você, porque é dono de um negócio ou é vendedor representante no qual você não tem que cumprir um certo horário, e que eu sou empreendedor e tenho que trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde com 2 horas de almoço, esquece. Esquece. Você não vai conseguir alcançar seus objetivos tão cedo. Você pode até alcançar, mas você não vai conseguir alcançar tão cedo. Porque você realmente tem que se dispor de algumas coisas para conseguir fazer acontecer. E pega nessa questão, você vai imprimindo uma cultura para os seus negócios. Cara, eu acho que tem que tratar bem o cliente. O cliente, você tem que dar um retorno rápido, você tem que entender ele, você tem que ter uma conexão. Sua equipe, ela vai também absorver isso. Então, ela vai atender o cliente da mesma forma, porque eles vão espelhar em você ali nos seus negócios. Agora, tem empresário que ele contrata a equipe comercial, mas ele fala, cara, não, o cliente ele tem que aceitar nosso produto do jeito que é e tal. E, tipo assim, é meio imposto. A equipe comercial também vai absorver essa cultura. Ele vai passar isso pra frente e aí não vai ter venda, cara. E uma hora não vai ter sustentabilidade, porque a pessoa, ela quer ser bem tratada e ela quer comprar aquilo que ela precisa. Exatamente. Faz muito sentido. E, Lucas, o que não falta aqui é assunto pra gente ficar falando por horas, né? E sentou, começou, o tempo voa. Com certeza. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem, um conselho, uma dica para quem nos está ouvindo, daquela pessoa que já passou, às vezes, por lugares que você já passou, e para o Lucas que tem muitas coisas para conquistar também. Existe uma linha de raciocínio ou uma fórmula mágica para você conseguir alcançar o sucesso fazendo um empreendimento novo. Mas se você não tem um time bem formado, você simplesmente não tem sucesso dentro da sua empresa. Você tem vários clientes esperando fazer solução para os seus problemas. Então, se você não consegue alcançar aqueles clientes no qual estão precisando do seu serviço através dos vendedores que você tem dentro da sua empresa, o seu time fala mais do que a sua empresa. Então, se você não for visto, você não vai ser lembrado. Empresa que não cresce, desaparece. Você precisa realmente ter um grupo formado para poder fazer com que as coisas se alavanquem. Então, a partir do momento que você entender que concorrência é só mais um extra no mercado e ter disciplina para conseguir fazer com que você alcance todos aqueles objetivos e o seu produto chegue na pessoa correta, você vai impactar mais pessoas. Impactando mais pessoas, você prospera mais dentro do seu negócio. Meu Deus. Basicamente isso. Que é isso, hein? Isso aí, cara. É isso aí, dá pro cara tirar conselhos pra vida dele, pro negócio dele como um todo. Cara, mas eu vou falar um negócio. Ver da onde eu saí, pra onde eu cheguei, é gratificante. Às vezes eu esqueço disso. Aí quando eu coloco em oração, paro e vou pensar, já construí muita coisa. E tem muita coisa pra vir. É só o começo. É só o começo. E é fruto desse alinhamento, né? De propósito, ambição, valores, disciplina. Porque as pessoas, às vezes, elas veem esse desejo de crescer como uma coisa negativa. Mas eu acho que é muito alinhado com isso que você colocou na mensagem que você deixou pra gente. Se você não tá crescendo, você tá desaparecendo. Com certeza. Quem não é visto não é lembrado, né? Aquela Sim. frase famosa. E assim, a ambição, ela é um dos primeiros passos para você alcançar o extraordinário. Porque muitas pessoas querem ficar seguindo coaches, querem ficar vendo palestras motivacionais
Eu vou em muitos eventos de empreendedorismo, muitos, imersões, etc. Mas se você pegar aquilo ali, não colocar em prática, ou às vezes achar que o cara tá falando só porque ele já chegou lá e porque ele tem uma vida financeiramente na qual as pessoas ainda estão sonhando em ter, por que você não vai fazer para correr atrás e tentar utilizar aqueles insights de forma positiva para dentro do seu negócio, ao invés de ficar criticando igual muitas pessoas fazem? É que fulano fala sobre prosperidade, mas ele tem um jato, tem uma Ferrari, ele já tem uma mansão. Tá, mas qual foi a trajetória para a pessoa ter tudo isso? Ele é herdeiro? A maioria deles não são. É só pegar exemplos como Steve Jobs, né? Pegar exemplos aí como Luciano Heng, várias pessoas dentro do mercado que hoje são empreendedores enormes. E eles podem falar porque eles geraram o resultado. Então, eles têm propriedade para falar daquilo ali. Eles têm propriedade. E eles, assim, têm um caminho da construção. Então, se você ouvir eles, você consegue absorver e chegar no... talvez próximo, ou talvez consegue passar os caras. Porque Com ele certeza. já trilhou aquilo ali, sabe? Com certeza. E você está absorvendo conhecimento, então você tem a capacidade de desenvolver muito mais e chega muito mais rápido aonde você deseja. Tudo aquilo que são falados ali são absorvidos de forma extraordinária. Eu tenho até um livrinho de insight. Lucas, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença. A gente tá ficando chique, né, Walter? Tá, Pessoal, rapaz, que é isso, hein? vocês estão privilegiados, hein? Muito obrigada Vamos por ter melhorar. vindo. Eu que Compartilhar agradeço. tudo aqui com a gente. E, pessoal, a gente vai deixar o contato do Lucas. Quem sentiu vontade de conversar com ele, procure ele nas redes sociais que vocês vão aprender muitas coisas ali importantes para qualquer tipo de negócio. Vamos lá, prontamente aberto para atender a todos, conversar, dialogar, vamos tomar um café, vamos marcar alguma coisa. Network sempre é muito necessário. Quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar participando com vocês. Tenho certeza que nos veremos em breve e vamos fazer mais negócios juntos. E quem quiser acompanhar, Instagram, @LucasNogueiraAgro. Lá no perfil você consegue ter o meu número de contato, da assessoria e acompanhar nossos insights lá nas postagens. Isso aí. Obrigado, Lucas. Obrigada. Até o próximo. Tamo junto.